Boa noite, querida família de luz, tudo bem com vocês? Aqui estou, né, com a Doriana Tamburini para mais uma live. Eu queria só um feedback, meu som tá bom? Porque eu tô com meu celular aqui, eu não costumo fazer live com esse celular, eu procurei o outro, eu não achei de jeito nenhum. Fiquei procurando aqui, o Gnome deve ter sumido com ele, né? Então, gente, estou aqui com a Doriana, né? E sejam todos bem-vindos em primeiro lugar. Eu quero convidar todos vocês, né, que ainda não conhecem os cursos, né, que nós estamos realizando, que a Doriana está realizando, né, as vivências, para que entrem no grupo do WhatsApp. Na descrição deste vídeo tem o link do grupo, tá bom? E também, se vocês não conhecem ainda a Doriana, né, a Doriana ela é escritora, ela tem livros publicados, né, e ela faz parte da Fraternidade dos 12 Raios, e ela também já fez várias lives aqui no canal Mestres Ascensos, né? Toda segunda-feira a gente está trazendo algum conteúdo aqui para vocês. Muito maravilhoso, né? Todo mundo está amando. Então, se você não conhece ainda, visite aqui a playlist que tem aqui no canal, né? Do Mestres Ascensos. E você vai ver, né? As lives com ela, do Staff Divino, né? Foram vários assuntos já muito maravilhosos, né? Muito importantes, assim, com técnicas rápidas, de resultados rápidos, né? Então eu indico muito, sabe? E, ai, gente, olha, o caminho do coração, gente, vocês não têm noção, né? Eu sei que tem muitos aqui que participaram com a gente, né? Muitos de vocês aqui participaram com a gente. Nossa, mas foi tão lindo, gente. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, assim, sabe? De vivência, assim, de tudo que eu acessei, né? Que as pessoas acessaram. É um presente divino, realmente, sabe? Esse caminho sagrado do coração, né? Essa iniciação. Então, assim, é uma reconexão com o nosso Cristo interno, né? Com a nossa presença divina, com o nosso anjo da guarda. Todos esses seres que estão aqui conosco, que nos abraçam, que nos ajudam nessa caminhada, né? É muito maravilhoso, sabe? E ter aquele encontro também com os mestres, né? Aquele abraço quentinho. Ai, é maravilhoso, sabe? Eu Tão amei. bonito, né? Amei demais, viu, Dari? Nossa, fiquei fã, viu? Então, assim, eu indico para vocês, tudo que é bom, eu estou indicando para vocês, né? Porque se é bom para mim, eu indico, né? Então, assim, estamos aqui fazendo este trabalho. E a live de hoje é principalmente sobre o sistema protecional, né? Só um Sim. detalhe também. O caminho do coração, a gente fez em grupo, né? Só que o curso ficou gravado. Se você não participou, né? Mas você tem a oportunidade de participar ainda, porque é atemporal, né? Pode ser feito a qualquer momento, no seu momento, que vai fazer o mesmo efeito, entendeu? Então, se você quiser participar ainda do Caminho Sagrado do Coração, entre no grupo do WhatsApp, né? Que a gente passa as informações certinho. E também está tendo várias vivências, né? Teve vivência também do DNA divino, sabe? Do fluxo financeiro. Então, assim, Foi são forte, né? são bênçãos que estão sendo entregue para a gente, porque a gente não pode ficar só esperando, a gente tem que também correr atrás daquilo que é nosso, o nosso direito divino, né? Que pertence a nós, né? Então, assim, está sendo maravilhoso, sabe? Então, hoje a aula é sobre o sistema protecional. Outra coisa hiper importante também, né? Que a Doriana vai passar para a gente. Então, Dori, fique à vontade, tá? A gente vai preparar. A gente demorou um pouquinho, porque a gente estava falando sobre das aulas, né? A quantidade de aulas que vai ser preciso fazer, né? É, Provavelmente serão 10 aulas, tá? Porque é muita coisa, sabe? É coisa maravilhosa, né? Vindo da Doriana. né? É, Hoje eu queria fazer uma coisa, Lê, que eu queria, primeiro, que eu acho que é imprescindível, agradecer toda a turma que fez e finalizou, né? Porque precisava fazer a primeira parte, segunda parte, terceira parte do Caminho do Coração. É um caminho muito lindo e para essa tua primeira turma foi uma honra trabalhar, porque eu vi que eles pediram todas as partes. Eu costumo fazer, mas às vezes algumas partes pulam para alguns grupos, não é uma escolha minha, é como está o coração das pessoas. E foi fenomenal, porque todas as partes eu tive que fazer. E isso foi muito lindo, porque as pessoas estão mais completas hoje em dia. Já têm muita experiência, já viveram várias coisas de várias vidas, então elas já estão muito mais plenas. Então, isso foi muito legal. E eu me lembro muito do meu filho, quando eu falava assim para ele, é que a gente tem que procurar o caminho interno. Ele falava, o que é isso? É que está tudo dentro de você. Ele, aonde? No coração. Aí ele olhava assim e falava, mas eu não estou vendo nada, mamãe.
a inocência de uma criança é muito parecida com a nossa inocência, sabe? Quando eu ouvi isso muitas vezes até os meus 18 anos, você tem que ter consciência, você precisa buscar as coisas dentro de você. E eu falava, mas dentro como? Não consigo entender, não fazia sentido para mim. O que era dentro? Como que eu acessava esse dentro? E eu fui muito sortuda, porque eu tive a resposta rápido com 19 anos e me colocaram dentro de uma, vamos dizer, uma escola iniciática, porque a Eliana era uma pessoa iniciada por Blavatsky, por Alice Bailey, por todo o trabalho do Rubo de Porto Alegre. Então, é um caminho muito profundo, muito interno. Então, eu fiquei muito admirada de ver a beleza como a nossa história com esse grupo saiu. Então, eu quero agradecer de coração o staff divino de todo mundo, porque a gente ter dado as aulas do staff divino antes fez mais sentido ainda agora. O staff divino vai se fortalecendo, as equipes espirituais vão vindo e as coisas aconteceram. Então, você vê, é tão forte o que aconteceu para mim que eu quero agradecer de coração essa possibilidade que houve, porque não é só uma oportunidade para elas, é para mim também, para você, para nós que estamos na jornada e que estamos galgando um passo a mais. Eu não fico buscando saltos quânticos, eu fico buscando passos do caminho, sabe? Porque eu sei que o salto quântico, quando tiver que ser dado, será. Mas se você vai fazendo sua jornada todos os dias, passo a passo, esse, para mim, é o momento mais importante das nossas vidas. Sem grandes expectativas e viagens, porque essa viagem interna é muito forte e ela vai refletir em tudo da pessoa. Então, vocês vão sentir essas diferenças. Então, foi diante dessa reflexão e vendo várias necessidades, assim, nesses 3 encontros que foram feitos cada 15 dias, portanto, em 1 mês e meio, né? É como se eu tivesse entendido algumas coisas das pessoas energeticamente. Qual foi uma das que me chamou muito a atenção? As pessoas estão muito evoluídas daqui para cima. O que acontece daqui para baixo é difícil. Então, do plexo para baixo, tem uma luta de ficar igual. A parte, vamos dizer, mais divina com a parte humana. Como se a parte humana fosse chamada inferior. E eu sei que muita gente fala que os chakras inferiores. Olha, desde que eu me conheço, eu falo, não chamem mais seus chakras de inferiores, são chakras terrestres. Se aqui são divinos porque trabalhamos o céu, são os chakras da Terra. Tudo que tiver ligado à Terra vai se chamar terrestre. Então, eu parei de chamar inferior. Inferior é quando tem mau uso da energia e realmente se torna inferior. Entende? Tem uma diferença bem grande entre ser terrestre, e você está usando, manipulando sua energia diariamente, trabalhando com ela, e a outra é você usar mal a energia. Aí ela realmente vira inferior. Certo? Então, dito isso, muitas vezes eu me peguei percebendo que as energias estavam flutuando demais, como se elas estivessem subindo o tempo inteiro. Então, falta um pouco de ancoramento. Isso não é só aqui, não, Ale, é em qualquer lugar. Todos os lugares que eu vou, eu tenho que lançar discos solares para que eu chegue no lugar, qualquer lugar físico, para que eu chegue no lugar e encontre uma ancoragem para mim. Porque a maioria dos lugares não tem essa ancoragem. As pessoas pensam realmente com essa evolução maravilhosa do coração para cima, a garganta, a cabeça, legal, mas lá embaixo está uma confusão danada, na parte terra. Não é inferior, é terra. Então, eu fiquei meditando um pouco, né? Eu comentei com você, eu falei, ali, estou sentindo falta do ancoramento, do aterramento. Então, eu quero explicar hoje para vocês o ancoramento da árvore da vida pessoal, nossa árvore da vida. Para quem já fez o caminho do coração, já vai entender que a sua árvore é aquela que a gente trabalhou. Mas para quem não fez, a nossa árvore pode ser simplesmente uma árvore aqui, agora. Que a gente já deu uma palhinha, né, no staff divino. Mas eu acho que é mais legal a gente fazer essa conexão mais profunda, onde
a parte da nossa copa é como se saíssem os galhos daqui, né, da nossa cabeça, como se fossem até raios, galhos, folhas, flores, e crescesse, porque não é só o corpo físico, né? Tem o corpo espiritual, mental, emocional e causal, no mínimo até o causal. E ao mesmo tempo, vamos dizer, um tronco forte. Mesmo nós que somos mulheres, nós precisamos de um tronco forte, por enquanto. Nós estivemos canalizando 2 árvores, você lembra disso? Teve uma hora que a gente pegou 2 árvores. Por quê? Porque uma mais ligada ao nosso feminino e outra mais ligada ao nosso masculino. Mas quem quiser pode fazer os 2 em 1. Fazer o seu feminino aqui e o seu masculino aqui. Como é tudo, vamos dizer, dentro do campo do invisível, é fácil você transpor imagens. Então, se vocês quiserem visualizar uma árvore mais feminina, tipo uma primavera, uma roseira, né, para aqui no meio, e uma árvore maior, troncuda, um carvalho, uma mangueira, não sei, uma bananeira, o que vocês acharem legal. Com folhas, com frutos, com flores, o que vocês gostarem. E levarem isso para baixo, literalmente ancorando na terra. E buscando ancorar, é assim, fixando-se. Lembra que a árvore não levanta suas raízes e sai andando, né? A árvore fixa a raiz e vai penetrando no fundo na terra, mas de uma profundidade tal que encontra a árvore da vida da própria terra. Essa é a história da árvore da vida também, que nutre a gente. Então, quando a gente vai visualizando essas raízes descendo, é como se o nosso corpo alongasse, tem um lado que tem a raiz e tem um lado que vai subindo, né? Aqui ela vai abrindo e lá embaixo vai abrindo também. E à medida que vai descendo, ancora, ancora, ancora. Sabe o que quer dizer a palavra ancora? É uma palavra latina e italiana. Ancor. Traga seu coração aqui. Core, ancore, né? Core é cuore, coração. Anc, traz para cá. Então, traga o seu coração para também as suas raízes. E quando você ancora as suas raízes, a terra traz o teu coração para a terra, então você passa a pulsar com o coração da terra. Então, veja que lindo, você passa a ter a mesma unidade respiratória, e você passa a sentir o pulso da terra. Então, isso vai começando a dar para você a conexão que eu sinto, que todos nós precisamos voltar exatamente para essa força. A Terra em si, ela não tem um relógio, né, exatamente, apesar de tudo estar astronomicamente medido, vamos dizer assim, mas se você pensar, a Terra em si não é o relógio foi inventado para poder medir a energia e o fluxo do tempo da Terra, mas o campo é tão perfeito, que ele está acelerando e a gente está sentindo. E é como se nós estivéssemos já numa outra vibração. A história da vibração, que vai para a 5ª dimensão, eu sinto assim, como se cada pessoa vai fazer a sua própria ascensão. Não existe isso de fazer tudo de uma vez coletivo, vai ser um boom extraordinário. Pode ainda ter algumas coisas extraordinárias, mas cada um está respondendo a um campo diferente um do outro. Eu me lembro muito do Sai Baba, que ele falava que todas as pessoas, algum dia, entenderiam que elas estão numa grande sala de aula, cada um recebendo a sua aula. E que a Terra era essa grande sala de aula. Mas ninguém está fazendo as mesmas lições juntos, ninguém está entendendo o mesmo tema, e é por isso que dá confusão. Ele disse, se cada um simplesmente se concentrar na sua lição, todo mundo vai estar fazendo o que tem que fazer nessa escola. E eu acho isso muito sábio, né?
Porque quando você começa a ficar preocupado demais, eu tenho uma preocupação com coisas que acontecem planetariamente. Mas aí eu lembro dele também, então eu digo assim, bom, eu vou voltar para o meu aqui agora e vou ancorar. Porque quando eu ancoro, eu me coloco no meu lugar e não fico preocupada com outras coisas. Estando no meu lugar, um monte de coisas irão para o lugar também e as pessoas irão para o lugar. E é por isso que a gente precisa ensinar para as pessoas que elas podem permanecer no lugar delas e que está tudo certo, né? Porque às vezes dá vontade de sair correndo para ajudar alguém, sai correndo para fazer tal trabalho, sai correndo para fazer não sei o quê. Realmente, eu acho que teve um momento que todos nós tínhamos que fazer isso. Mas agora está chegando o momento da gente fazer esse recolhimento, aterramento, ancoramento e, ao mesmo tempo, receptividade. Quando você ancora, você precisa de um pouco de água. Sabe quando planta uma árvore? Você plantou uma árvore, plantou uma plantinha, você não põe um pouquinho de água para regar? A mesma coisa, me dá a sensação de que tem que vir águas sagradas e cósmicas. Vocês podem ir fazendo já, tá? Águas sagradas e cósmicas molhando essa árvore, duas árvores, né? Tem a interna mais feminina e aqui fora que nos protege mais masculina, que é exatamente o que deveria estar acontecendo na parte feminina masculina de casal, inclusive. O masculino nos protege, o interior do feminino nos mantém asseguradamente ancorados e o outro nos protege. Essa energia desce, lava toda a nossa árvore, atravessa as raízes e começa a se misturar com a seiva da Mãe Terra, porque vai misturar água e terra, não vai sair uma lama. Dessa lama vão sair vitaminas, proteínas, sais minerais, oligoelementos e aminoácidos, todos ligados à Mãe Terra. E, ao mesmo tempo, a seiva da árvore da vida sobe, fazendo um mix. Eu chamo isso de vitamina terrestre cósmica, porque é uma força tremenda, né? Ela é uma multivitamina e que vai subir pelas raízes, trazendo força para as raízes. Porque é algo também que a gente não pensa muito, que as nossas raízes físicas estão precisando de energia para manter os nossos pés, para manter a nossa força, para manter a nossa qualidade de quê? Crescimento. Quando o bebezinho nasce, a gente não dá vitamina, tem vitamina A que tem que dar para ele. Ao longo da jornada vai dando várias vitaminas que a gente vai acompanhando, né? Para quê? Para ajudar no crescimento. É a mesma coisa vamos dizer, essa papa cósmica terrestre que a gente está tomando. Se a gente tomasse isso todo dia, você veria assim, eu acho que em 10 dias, eu já fiz essa experiência de tomar todos os dias, eu tive que parar, porque eu fiquei tão forte, que eu estava até meio demais, né? Vai ficando yang. Aí eu comecei a diminuir, então fazer 2, 3 vezes por semana. Aí eu percebi que isso me deixa mais tranquila. Porque, lógico, você está tomando uma overdose de energia. Então, como tudo, tem que ser bem dosado e equilibrado. Então, com essa força, também o que acontece? Os seus projetos, as suas ideias, tudo aquilo que você está querendo fazer evoluir, começa a andar. Então, você começa a encontrar outras pessoas que também estão com as suas árvores fortes. Agora, quando a gente faz isso em grupo, num grupo como a gente fez, por exemplo, no coração, e continua fazendo esse sistema que nós vamos fazer, seja de ancoramento, a gente sempre vai começar com ancoramento, vai para o coração e aí começa o sistema de proteção. Entende? Quer dizer, são várias etapas que a gente vai indo até se sentir absolutamente ancorada na Terra. Porque um dos maiores dramas desse planeta é que eles fizeram a gente sentir que a nossa encarnação não tinha tanta valia. O que eu estou fazendo aqui? Eu não tenho tanta importância assim. Eu não sou celebridade, eu não tenho nome, eu não ganhei nenhum prêmio. Então, teve muita gente ao longo dos anos, que eu pessoalmente atendi,
que achavam que assim, que essa vida não tinha valido para nada. E foi difícil fazer elas tentarem olhar, olha, não, vamos lá, me conta o que você fez de 0 a 10 anos, o que você lembra, de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40. Quando a pessoa começa a fazer essa revisão, você vê que ela não estava ancorada, mas ela tinha feito muita coisa, mas ela nem se tocava o quanto isso era importante. Ah, eu fiquei dando atenção para minha avó lá uma década até ela morrer. E como foi isso? Ah, foi bom, porque eu fiquei perto dela, porque eu pude ficar, e tarará. Ela começa a contar, aí você vê quanto foi importante ela ter feito isso, mas ela não se deu conta do bem que ela fez para ela e para a avó. Entende? Quer dizer, é tão rico, e ela passou por isso como se nada fosse, não tinha valia. Ninguém disse para ela, você mandou bem, puxa, que bacana. Então, porque não tem esse reconhecimento, aí as pessoas também não reconhecem o que elas fizeram. Isso é falta de ancoramento, é falta de estar na presença do próprio corpo e dizer, puxa, hoje eu só fiz um supermercado bem feito, mas que bom, deu para fazer. Ah, fez meia boca, mas foi o que deu. Entende? Quer dizer, a gente também tem um pouquinho mais de compaixão pela nossa jornada. E não achar que tinha que ser, ele tinha que ter feito muito melhor, porque tinha que ser perfeito. Não existe perfeito, gente. É o que dá para fazer. Quantas vezes eu quis fazer perfeito e não saía metade do que eu queria, e ainda assim olhava e dizia, bom, mas foi o que deu para fazer, e eu vou ficar satisfeita com isso hoje. Por quê? Porque eu não tenho ninguém para dizer para mim, mandou bem, hein, minha amiga? Não tinha ninguém para falar para mim. Mas o que eu vou fazer? Eu vou honrar o que eu fiz. Então, isso é quando eu estou inteira e ancorada. Isso faz com que meu pensamento se eleve ao Criador, à Criadora, e honre também a oportunidade de estar aqui na Terra. Porque, assim, eu não sei se foi uma má interpretação. Eu sei que é um planeta de regeneração, de provas, de expiações. A regeneração vai começar agora, mas de muitas provas e expiações. E, gente, se a gente olhar bem, além das provas e expiações, vocês não tiveram um tempo bom aqui, não? Nenhum momento foi um tempo bom? Vocês não curtiram muitas coisas de terem sido oportunidades? Mas tem coisa que é ruim, claro, você sempre vai ter coisa boa e coisa ruim, mas aonde está teu foco? Se nós colocarmos o nosso foco naquilo que foi realmente bom, você vai ganhar mais desse foco. Tudo que a gente foca, a gente multiplica. Eu me lembro que uma vez eu saí com a minha mãe de carro, eu devia ter uns 18 para 19 anos, estava começando a dirigir, né? E ela me fazia dirigir para eu ir treinando. E aí, eu não sei, assim, muito poliana mesmo, né? Mas eu olhei para o céu e vi um pedaço de azul maravilhoso. E eu só vi aquilo. E eu disse, mãe, olha que azul extraordinário que está no céu. Aí ela olhou para minha cara, ela falou, mas minha filha é muito poliana mesmo, né? Tá para cair uma tempestade, ela conseguiu achar um pedacinho de céu azul. Aí que eu me toquei que ia ter uma tempestade, entendeu? Mas meus olhos eram bons naquele tempo. Quando você fica adulto, você costuma começar a ver só o lado negro da coisa. E as coisas chatas, e aquelas que te ferem os olhos e a alma. Mas eu disse, puxa, mas eu era muito inocente mesmo, né? E depois, com o tempo, eu disse, não, meus olhos eram muito puros, buscavam a beleza. E a gente tem tendência a buscar a beleza. Nós chegamos aqui buscando beleza. A Terra é muito linda, vocês já repararam? Como ela é maravilhosa? Se o ser humano estragou, paciência, a gente vai dar um jeito de ajudar a melhorar. Mas como eu posso melhorar? Vendo fotografias lindas, assistindo coisas lindas na internet. Começar a ver o bonito, imprimir nos seus olhos coisas bonitas. Eu adoro dar floral, porque depois eu vou olhar no Google,
a flor que eu dei para as pessoas, imagino que eu estou fazendo um buquê para elas. Quando eu monto, né? Às vezes eu nem sei que flor que é, mas vem para mim vamos dizer, o tipo de flores que tem que vir para as pessoas, e eu falo assim, olha, preparei seu buquê. Aí eu vou olhar na internet o que foi que eu fiz. E é muito bonito de imaginar que as flores estão todas juntas ajudando aquela pessoa, é coisa mais linda. Eu adoraria ter um jeito de fazer isso, sabe, de verdade, e mandar para a pessoa o buquê que foi preparado para ela ter noção da beleza que é tomar um floral. Então, não é só tomar um floral, olha que flor linda que você está tomando, você vai se tornar isso, está fazendo parte de você. Então, eu acho muito legal. Então, essas partes que nós acabamos perdendo, no ancoramento volta. Porque a nossa alma precisa estar bem encarnada nesse corpo para ela poder ter consciência, para ela vislumbrar uma beleza de novo, para ela começar a reconhecer por que eu preciso realmente me proteger, do que eu preciso me proteger, e entender que tem todas as coisas boas e todas as coisas difíceis também. Tem luz e tem escuridão. Então, tem muita coisa que eu sinto, né? Como terapeuta também, né, Ale? Porque eu não sou só uma orientadora espiritual, sou terapeuta. Então, eu vejo no inconsciente das pessoas, às vezes elas estarem prontas a qualquer momento para já tomar uma rebordosa. Elas se preparam para fazer um movimento legal, mas elas também estão prontas para toma cuidado. Eu tenho que tomar muito cuidado com o que pode vir a acontecer em seguida. Eu faço essa leitura várias vezes. Se você tiver inteirinha com você, é muito mais prático você conectar de novo com a sua história pessoal, com a sua essência. Então, o que eu aprendi ao longo dos anos, inclusive pela minha experiência de ter ficado doente em 2003, eu estava despedaçada e não sabia. Eu estava completamente quebrada, várias partes minhas por aí. Por coisas pessoais e por um erro de ter usado pedras no meu apartamento, que era um apartamento que tinha muitos espelhos. E eu tinha muitos cristais. E muitos cristais de ponta, parecia uma loja de cristal a minha casa. E tinham pedras aceleradas. Não sei se você já ouviu falar em pedras aceleradas. São pedras de nova era. Tem várias pedrinhas de nova era. Hoje já não é tão grave. 21 anos atrás era. Eu tinha usado desde 1993 essas pedras aceleradas. Usei muito. A porfirita, que é uma pedra que abre aqui assim e deixa escancarados os seus chakras superiores. Eu, como já estava trabalhando os chakras, imagina, os meus devem ter explodido tudo, aberto muito. E tinha muita pedra, muita. Mas tem uma pedra especial que abriu minhas auras todas e rompeu o meu campo espiritual, que é chamada selenita ou gipsita. É uma pedra aceleradíssima, para você ter ideia, ela é de vibração ultravioleta. E eu sei que hoje em dia todo mundo tem uma selenita, em qualquer lugar. Eu não posso ficar perto dela que ela me queima. Ela literalmente queima a aura. Tem gente que usa aqui e fica aceleradíssima, porque ela é uma pedra de 24º raio. Então, ela é super acelerada. Imagina a chama violeta acelerada vezes 3 mais um pouco. 7 vezes 3, 21. Ela é 24º raio. Entendeu? Então, ela é aceleradíssima. Então, ela queima. Então, ela queimou todas as minhas auras, porque eu tinha várias e deixava elas nos cristais. O que acontecia? Eu tinha espelhos, ricocheteava. Então, batia o raio, é como se fosse um raio laser mesmo, e batia de volta para mim. Eu fui perdendo as auras, queimando minhas auras até ficar doente. E aí, onde entra a Metatron, me ajudando tempos depois, eu fico doente, fico internada, e aí minha mãe me leva para morar em Guarulhos, perto dela, num apartamentinho que ela alugou para mim e para as crianças. E foi muito doido, porque assim, eu tinha perdido toda a musculatura, estava realmente doente, sabe? Fiquei bem ruim, o sistema imunológico caiu.
E não fazia sentido inicialmente, a gente não entendia muito por quê, mas aconteceu. Então, acho que um mês, mais ou menos, depois que eu estava de cama, que eu mal conseguia levantar, apareceu um ser, assim, perto de mim, era uma luz, e falou para mim, levanta em cima desse disco solar. E aí eu olhei no chão e tinha um grande disco solar mesmo. E aí eu olhei para o ser e, assim, a sensação que eu tinha é que eu devia estar numa energia muito fora do corpo, porque eu ria meio que desdenhando dele, sabe? Tipo assim, você é louco, né? Você quer que eu levante, eu vou cair, porque eu estava andando, me segurando nas paredes. Aí ele falou, não, fica no disco solar e anda. E eu ouvia, né? Era tudo telepático, mas eu ouvia. Eu falei, bom, não estou fazendo nada mesmo, né? Estou de cama, vou levantar e vou andar. E rindo mesmo, rindo, tirando sarro. E não é que eu levantei, me coloquei e andei. Ele falou, vai até a porta. E era pelo menos, sei lá, uns 15 passos. E eu fui até a porta, sem cambalear. Aí eu olhei para trás e ele falou, volta. E eu voltei. Aí ele falou, vai de novo. E quando ele falou vai de novo, eu senti que a minha perna tinha criado músculo. Eu estava seca. Eu não entendi nada, né? Eu disse, meu Deus, isso aqui está funcionando. Eu não sei quem é que está fazendo isso e nem quero saber. Só sei que está funcionando. E eu fui até lá de novo, ele falou, volta, ele falou, agora senta. Alessandra, eu não conseguia sentar. Eu ficava mole, assim, sabe? Toda já dobrada, sem musculatura, né? Eu sentei assim normalmente, ele conversou comigo, ele disse, eu vou voltar mais vezes e vou te ensinar algumas coisas. Eu estava muito fora de mim, eu acho. Eu falei, tá bom, se quiser me ensinar, eu aceito. E não perguntei quem era, não quis saber. E ele foi voltando, assim, sei lá, cada semana, cada 2 vezes por semana, ia me ensinando as coisas que eu aprendi, que por isso se transformou no sistema protecional. Bom, em 2 meses eu estava na Rádio Mundial já começando a fazer programa, para você ter ideia, e todo mundo achando que eu ia morrer. Então, ou Deus mandou esse cara para me rejuvenescer e retomar a vitalidade, e eu não sabia quem era, não quis saber, não perguntei, porque se for bom, fica, se não for bom, vai embora, certo? Porque era essa a minha filosofia. E eu só fiquei sabendo 7 anos depois, numa Mystic Fair, porque o Claudinei Pietro me deu uma sala enorme para que eu entrasse ali, e ele disse, ó, faz o que você quiser nessa sala, ela é toda sua. Então, eu chamei o Ricardo, que desenha para a gente, e a gente colocou um monte de imagens de mestres e mestras, arcanjos, Elohims, os 12 raios ocultos, né, do 13º ao 20º raio com Marcelo Dalla, e assim a gente fez uma apresentação da fraternidade dos 12 raios. E várias palestras que a gente fez ao longo daquele final de semana. E aí o quadro que o Ricardo tinha levado para essa feira caiu, mas caiu. Estava dando palestra, o quadro cai sozinho, um quadro pesado. E eu nem tinha visto o jeito que quadro era aquele, o Ricardo que trouxe, muito bonito, pintado a óleo, e parecia um anjo, assim, inicialmente. Aí o quadro caiu quando eu estou contando a história de como eu conheci o Ricardo. Aí o Ricardo virou para mim e falou assim, Dô, você está contando a história, né, de que eu pintei um quadro que parecia o Arcanjo Miguel, mas não era o Arcanjo Miguel. Eu falei assim, mas o traço era muito bom, o seu traço é muito bom. Eu falei, então, você não entendeu esse quadro cair? Eu falei, não, esse quadro é do Metatron. Eu falei, tá bom. Você não está entendendo? Eu falei, não, Ricardo, o que você está falando? Eu acho que é o Metatron que sempre esteve por trás da gente, porque ele caiu aqui. Eu falei, esse quadro é suicida, menino. Ele tentou se atirar. Ele estava numa lousa, apoiado nessas, sabe essa parte de lousa universitária, meio larguinha, né? As lousas grandes. Mas o quadro é doido, né?
Ele falou, não, Doriana, é para você entender que quem está por trás de tudo isso é o Metatron. Falei, e eu desconfio que também essa parte toda que você está fazendo é toda dele, porque é geometria sagrada. Tudo que você falou do sistema protecional é geometria sagrada. Aí eu fiquei assim, meu Deus. Então, você veja, passaram 7 anos antes de eu entender que era pelo Metatron. E aí fez muito sentido. O que não fazia sentido para mim era que nem toda a geometria que ele ensinou para mim era muito parecida com a geometria que estava em andamento por aí. E aí eu falei, fui perguntar, né? Eu falei, olha, muito obrigado, né, de você ter me salvado, porque ele me salvou, viu, Alessandra? Porque o estado que eu estava era crítico, eu ia demorar 6 meses para levantar. Então, eu agradeci muito e perguntei, por que você está ensinando uma coisa tão diferente para mim e eu estou ensinando para as pessoas? Ele disse, porque tem muita coisa que já está corrompida e precisa ser refeita. Do mesmo jeito que você queimou sua aura e seus corpos. Você não queimou só sua aura, você queimou vários corpos. Você teve que refazer todos com os ovos áuricos. Então, ele me ensinou a trabalhar com ovos. Então, agora nós precisamos ensinar outras pessoas. E é isso que você vai fazer. Então, você vê que você já tem 20 anos. Porque isso começou em 2004. Então, eu aprendi e já chamei meus clientes por telefone mesmo, porque eu estava morando em Guarulhos, né? Comecei a falar, olha, eu aprendi um negócio assim muito legal, estou de pé. Como assim você está de pé? Você estava acabada, você ia morrer. Eu falei, pois é, Deus decidiu que não vou morrer, mandou um anjo para mim e eu estou de pé. E eu falava, mandou um anjo, mas não tinha a menor noção. Na verdade, Metatron, simbolicamente, não é um anjo exatamente. Ele é o serafim do trono. Então, quando o Ricardo falou aquilo para mim, eu fiquei muito meditativa. Eu disse, poxa, isso tem um significado profundo. Por que Deus mandaria um serafim para me ajudar se eu estava quase morrendo? Então, é porque você tem que passar para adiante alguma coisa. Aí, vou assim, e isso tem um significado maior ainda e uma responsabilidade amorosa. Veja, eu não sinto isso como uma responsabilidade de obrigação. Ai, que responsabilidade enorme. Eu só acho assim, ó, quem que está precisando disso que a gente pode ajudar? Meu Deus, em 20 anos deu para fazer muito curso. Eu cheguei a dar 3 cursos por ano dele, de tão bacana que ele foi e tão eficaz de recuperação dos corpos, porque nós temos essa coisa de termos largado várias partes nossas por aí. Você já ouviu falar no resgate dos fragmentos de alma, né? Então, tem várias formas de fazer. Tem gente que faz com ayahuasca, tem gente que faz com regressão, tem gente que faz com xamanismo. Dá para fazer de diversas formas. Tem essa forma também, que é uma maneira de trazer de volta a sua parte e já inserir no seu contexto dentro do seu ovo áurico. E não é algo que eu tenho que ficar fazendo um pensamento sobre isso. Eu não tenho que convocar tudo isso, porque na hora que eu fecho esse ovo, tudo que é meu volta. E tudo que não é meu sai. Inclusive chips e implantes. Isso foi uma das coisas mais impressionantes que eu já vi. Então, eu percebi a valia disso, entendeu? Para mim, como se tivesse acontecido um milagre naquele tempo. E foi, né? Porque quem me viu e depois me viu de novo, todo mundo falava, nossa, você renasceu, né? Eu falei, renasci mais uma vez, porque eu passei por muitas quase mortes na minha vida, várias vezes. Eu fiz uma conta outro dia, foram 9 vezes que eu já passei por quase morte. E é uma negociação, sabe? É uma negociação amorosa. Porque eu pensava assim, para que Deus me deu 2 crianças que nesse momento não estão com o pai, estariam só comigo, com a mãe, com a minha mãe, para deixá-las órfãs? Eu não acredito que um Deus que vai tirar a mãe dos meus filhos. Não acredito nisso. Eu nunca acreditei que eu ia morrer.
Até porque eu não tenho o menor problema com a morte, né? Eu sou uma pessoa que ajuda pessoas a morrerem, ajuda a fazer a passagem, ajuda a trazer bebês, faço esse vai e vem com muita tranquilidade, então acho que o dia que eu for morrer, eu vou falar, gente, já estou indo, hein? Valeu toda a jornada, agora estou levando embora a minha pessoa, estou podendo ir. Eu sinto que vai ser uma coisa muito tranquila para mim. Então, dentro desse campo, o refazimento dentro do ovo áurico é como se você fosse o bebê que vai nascer e está num grande útero. E aí começa toda uma nova jornada para a gente também. Temos o octaedro sagrado, que são duas pirâmides, uma em cima e outra embaixo, virada para baixo, né? Um disco solar no meio, para garantir um campo de energia muito forte. E essas duas forças, a pirâmide de cima e a pirâmide de baixo, mantêm uma proteção para esse ovo. Então, você imagina, o ovo já é uma proteção de refazimento. Aí você ganha um octaedro para fazer isso. Depois nós temos a Merkabah divina, que são 9 octaedros ao redor desse. Então, tem um aqui e tem 3, mais 2, 6, 8. Então, são 9 ao todo. Então, é uma força extraordinária. E depois tem o icosaedro, que é um campo enorme, com um grande baguá que a gente aprendeu a fazer com a Sandalphon. Aí é onde entrou Sandalphon também para nos ajudar. E tornou esse trabalho uma coisa magnífica, sabe? Muito bonita, como se a gente tivesse ganho espaço. Com a Sandalphon, a gente aprendeu a administrar nosso novo espaço, porque você vai ganhando um certo espaço que não é só físico, né? É geológico, espiritual, espacial. É muito diferente, Ale. É bem diferente. Você envia discos solares ao seu redor e você ganha o seu campo em qualquer lugar que você vai. Mas quando você vai montada, eu falo que é um transformer. Você sai um transformer de casa e você enfrenta a sua vida de outra maneira. Você se sente segura, você está com as suas equipes espirituais, seu staff divino e devidamente amparada pelo seu próprio campo energético. É extraordinário. E leva um tempinho para a gente montar tudo isso. Por exemplo, nós temos as colunas de Hércules, que mantém você ligado a céu e terra, com essa árvore, sempre com a árvore, né? Mas numa força que é tremendo. Então, assim, é muito mais difícil a gente cometer enganos, cometer novos karmas, porque você já está dentro de outra força. Então, para mim, é como se nós estivéssemos vivendo quarta dimensão, quinta dimensão, dentro da terceira. Partindo do princípio que estamos sempre aqui na terceira, a gente come, a gente precisa tomar banho, precisa ir no banheiro, né? A gente tem uma série de evoluções, pagar conta. Terceira dimensão, paga conta, gente, não tem como, né? Precisa fazer todas as coisas da vida. E à medida que a gente vai indo, mas vai se sentindo forte para fazer o que tem que fazer, e vão chegando pessoas afins do nosso jardim, porque se você está numa árvore, você não está sozinha, você tem que olhar. Se você está sozinha, plante outras árvores, porque tem que vir gente para estar junto com a gente. Entende? Então, vai sendo um trabalho muito rico. Ele é um pouco lógico, porque, claro, que usa geometria. Por outro lado, é tão diferente com esse ensinamento. Eu, sinceramente, nunca tinha visto nada parecido. Depois, levei um tempo para entender que era muito diferente de tudo. Mas, quando eu entendi que era muito diferente de tudo, foi a hora que eu quis falar com ele. Por que era tão diferente? Porque as pessoas não entenderam ainda o quão quebradas elas estão, o quão rompidas, o quão abertas em excesso. E de verdade, você sabe que atendendo, eu aprendi muito isso. Tinha pessoas que vinham aqui e eram excessivamente abertas para contar exageradamente tudo. Aí eu falava assim, olha, isso é uma intimidade sua, você não precisa me contar. É muito íntimo. Ela dizia assim, não, mas eu acho que eu tenho que falar tudo. Eu falo, não, isso é seu, é o seu tesouro.
A nossa intimidade, para mim, é o meu tesouro. Eu só vou abrir minha intimidade para alguém que seja muito íntimo meu. Eu não sou sua íntima. Eu sou só sua terapeuta no momento, né? Então, as pessoas precisavam, que vinham para mim, precisavam aprender a se preservar um pouco. Porque essa coisa também de falar demais, de expor demais, é porque está rompido esse campo áureo. E é isso que a gente vai fazer, trazer de volta. Por que que tem muita gente tão bacana que não ganha dinheiro, que não deixa, os projetos delas não andam, não encontram um amor, não encontram o trabalho do sonho dela? Ela está toda quebrada, está toda rompida. É como se tivesse tudo exposto, sabe? Uma pessoa aberta demais, uma flor aberta demais, ela fica exposta, e exposta ao olho gordo, à inveja, infelizmente, não é? Todas essas coisas que são muito desagradáveis. Então, eu fui recuperando pessoas dentro desse campo e fui vendo elas voltarem para elas. Isso, como eu tenho grupos, né, de trabalho o tempo inteiro, meu Deus, às vezes eu faço uma reunião com os meus grupos e eu falo, meu Deus, que maravilhoso ver essa pessoa se colocar dessa maneira hoje, né? Que ela está toda recuperada por ela mesma. Veja, não fui eu só ensinei o que ele me ensinou. A pessoa vai lá e faz o trabalho dela. Eu acho isso espetacular. Então, eu conto, porque eu fico muito comovida de ver os resultados, sabe? Primeiro em mim, né? Porque eu estou de pé desde sempre que ele me ensinou. E você vê, não quer dizer que eu não sofri em seguida também. Eu, desde 2003, eu devo ter caído. Em 2019, eu caí feio, e mais umas 2 vezes nos últimos 2, 3 anos. Só que essas últimas vezes eu já saquei, o que eu fiz? Eu parei, dei uma pausa, fui me recuperar, saquei que eu estava indo com muita velocidade e, gente, com 65 anos, 63, 62, não é a mesma coisa que 25, 30, nunca mais é, né? Então, o tempo no campo da gente pede sabedoria, pede que você tenha, minha filha, deu, não vai ser mais daquele jeito. Aí o corpo vai dizendo isso para a gente, entendeu? O próprio corpo vai avisando, não dá mais, amor. Não dá, você precisa de mais gente te ajudando aqui fora, então. Ah, legal, então vamos começar. E realmente começou toda uma tarefa, uma mega tarefa aqui fora. Porque lá dentro de mim impedia isso, né? Eu preciso de mais pessoas, eu não sei fazer as coisas. Eu nunca soube fazer nada sozinho. Eu trabalhava com meu pai numa indústria onde tudo era em equipe. Equipe de vendedores, equipe de demonstradoras, equipe de vitrinista, equipe de... Tem as vendas de São Paulo, as vendas do regionais, sul, norte, né? Então, é equipes. Então, quando eu saí, estava sozinha, eu fiquei muito perdida. Eu falei, bom, então eu vou fazer só o que eu sei, porque era o que dá para fazer. Mas você vê, ao longo dos anos, você vai crescendo, não tem jeito. O seu jardim começa a dar flores e frutos, né? E árvores também. E aí você precisa começar a se preparar melhor. E foi o que eu fiz ao longo desses últimos, talvez, 5, 6 anos. E agora está ficando cada vez melhor. Olha que interessante, né? E tua entrada no meu jardim é uma coisa extraordinária. Então, a gente fez uma soma imensa de 2 jardins, né? Porque você já tem todo o seu jardim estruturado de um jeito maravilhoso. O meu jardim, ele estava pequenininho, porém ele é coeso, então ele estava pedindo ajuda para poder crescer um pouquinho mais, e está sendo espetacular. Então, eu acredito muito nisso, né? Nessa junção por eles. Nossa, eu fico super feliz também, sabe? Além, É. Então, olha quanta coisa ela falou aqui, né, gente, para a gente aprender, né? Eu tô colada na Dória, porque eu acho fantástico o seu trabalho, Dória, porque é bem diferenciado mesmo, viu? Não é coisa que a gente vê por aí, né? É não, bem todos diferente. eles, né? Você vê o Caminho do Coração, Conahan, são todas coisas muito específicas, né? Diferentes. Eu também acho, viu? É bem diferente, porque é canalizado ali direto com eles, né? Então, assim, é muito, nossa, muito fantástico, viu? Então, assim, a gente quer deixar para vocês que, como é um sistema muito, é muita coisa, né? Então, provavelmente serão umas 10 aulas.
né? Umas 10 aulas. Aí, assim, como a gente falou, esse grupo é para um trabalho mais aprofundado, né? São vivências. Então, olha para você ver tudo isso que a Doriana aprendeu, né? Diretamente ali, que tirou ela da cama, né? Ela nem andava mais, não tinha massa muscular, não tinha uma coisa eficaz. E esse negócio também da gente recuperar o que é nosso, tirar de nós o que não nos pertence e recuperar o que é nosso, isso é fantástico, sabe? É extraordinário. É extraordinário. E olha, de tirar chips, porque eu me lembro de pessoas estando com coisas à medida que o ovo chegava, assim, o que não era dela fazia paf, porque não é a mesma vibração, entende? O corpo rejeita. Então, não precisa você se matar para ir lá tirar chip. Nós temos o trabalho de retirada de chips com o Conahan, que é um sistema maravilhoso para retirar, e isso é válido para caramba. Mas quando você pensa que você voltar com a sua energia, mais a energia do que ele vai te trazendo, libera coisas que não são mais suas, que você nunca escolheu ter aquilo. E se você escolheu, não interessa mais nesse momento, pode sair. Uhum. É Uma coisa extraordinário, né? fantástica também, Dori, que você falou, né? É do corpo causal, da gente, tipo Sim, assim, viveu tantas vidas e a gente tem o nosso Dharma, tudo que é de bom que a gente já fez, que a gente já sabe, nossos dons, nossos talentos, né? Da nossa multidimensionalidade, e saber que a gente pode requerer isso para a gente nessa vida, para ser útil para nós, né? É uma coisa assim que a vai, gente não vê por aí, e né? vai atracar. Esse é um corpo que vai atracar e permanecer com a gente. Não é um corpo que vai ficar lá em cima, não. É um corpo que fica aqui com a gente. Então, achei muito assim, sabe? Eu não tinha ouvido falar sobre isso também. Então, assim, muita coisa nova e está sendo muito bom. Eu queria até falar, assim, porque a Doriana também, como ela já mencionou aqui, ela é terapeuta também, né? E a gente, assim, para o nosso pessoal aqui, ela vai fazer um preço legal para quem quiser também passar com ela, né? Porque eu já passei, indicação da Cláudia, né? A Cláudia Lazzaroto, inclusive, ela está aqui, minha querida Cláudia, nossa querida, né? Aí, Ela que me indicou a Dori, né? Porque, assim, eu desde criança tinha desmaios, né? Questão de desmaios, assim, do nada, aqueles apagões. Aí eu falei assim, eu quero olhar para isso. Por que toda a minha vida eu fiquei desmaiando, assim, esses apagão doido, né? Aí eu falei sim. com a olha, Cláudia, eu quero olhar para isso. Aí a Cláudia me indicou a Dori, né? Aí eu passei com ela. Nossa, fez bastante sentido tudo que a Doriana falou, né? Então, assim, então, se você também tem algum problema específico também, difícil solução, assim, né? Você pode também passar com ela, né? Para o nosso grupo está tendo um preço legal que ela está fazendo para a gente, né? Então, assim, está sendo muito maravilhoso, sabe? E eu falo para vocês, depois que eu terminei o curso Sagrado do Coração, né? Passei uns atendimentos também pessoais com ela. Nossa, eu me sinto tão bem, Dori. Me Ai, que sinto... bom. O atendimento que ela passou para mim, gente do céu. Ó, eu vou contar para vocês aqui, mas só para vocês terem uma noção, né? Foram encaminhados mais de 20 mil obsessores, sabe? Não só dessa vida, mas de todas as minhas vidas, né? Das histórias que a gente passa, né? E as pessoas que a gente Olha se que envolve. legal. Então, assim, vai formando aquelas egrégoras, assim, que às vezes quer cobrança em cima da gente, né? Então, depois que foi feito o trabalho, assim, com ela, sabe? Essa questão também do desmaio, eu não tive mais também, que agora foi reajustado, igual a Dori falou, né? Uma nova equipe agora para me ajudar, que não precisa mais Sim. ficar para fazer o trabalho que eu preciso fazer, né? Então, assim, sabe? Tudo vai fazendo sentido quando a gente vai se auto-recuperando quem nós somos, sabe? Tomando posse daquilo que é nosso mesmo e soltando tudo que não nos pertence mais, né? A gente não precisa mais ficar carregando coisa que não tem necessidade. Então, é um autoempoderamento, sabe? Isso que eu gosto muito aqui de falar no meu canal. Eu escolho muito bem as mensagens, que é a questão da gente tomar de volta o nosso poder pessoal, que a gente entregou por muitas vidas o nosso poder, até mesmo muitas vezes por causa de sobrevivência, por risco da própria vida. Quantas vezes nós deixamos também de ser quem nós somos, né? Curar, que muitas vezes nós éramos queimadas em outras vidas, né? Então, assim, tudo isso agora é a hora. Chegou o momento, sabe, da gente tomar o que é nosso de volta. Então, assim, todo esse trabalho é um movimento que eu estou tão feliz, eu e a Doriana, porque, assim, vocês estão sentindo o chamado para tomar de volta o que é de vocês, sabe? Da gente, sabe, se conectar realmente. Eu até estou arrepiando aqui, Dori, porque, né, quando vem, é muito forte tudo isso que está Tem, acontecendo, sabe? tem inspiração com todo mundo junto, né?
é assim, porque eu não esperava por isso, por esse movimento tão lindo que está acontecendo, sabe? Tudo isso é um presente divino para nós, né? Essa conexão minha com a Dória, através da Cláudia, que indicou, né? Que fez essa ponte entre nós. E agora com vocês também aqui, que estão sentindo esse chamado tão lindo. Então, assim, são presentes que estão nos recebendo, né? Às vezes a pessoa fala, mas é cobrado tal. Gente, olha o valor, vamos dizer assim, é até irrisório, por tanta coisa maravilhosa que a gente está aprendendo, né? Então, assim, cada aula, assim, tá sendo, ó, do Caminho do Coração foi R$ 33 cada aula, né? E agora também no sistema protecional, a gente estava falando assim, também de fechar cada aula em R$ 33, né? Então, a gente vai Sim, conversando com vocês aos poucos, né? Porque, assim, são sim. 10 aulas. Então, a Dori falou assim, a gente pode fazer um curso mais completo ou também É. um curso mais resumido, né? Só que aí depende, assim, eu prefiro o completo, porque eu quero aprender tudo, viu, Dori? É porque o completo tem a apostila do completo tem 46 páginas, de um lado só, né? Mas são 46 páginas, é bastante material. Tem muita coisa para a gente absorver. Tem o trabalho dos discos solares, das colunas de Hércules, e tem um que é mais pocket, que dá para fazer, por exemplo, na metade do tempo, mas talvez fique faltando, né? Porque quer queira, quer não, é assim, você economiza, mas você perde conhecimento, né? E como dizem, graças a Deus, como dizem os nossos alunos, graças a Deus eu entrego mais do que eu prometo, então eu não deixo ninguém na mão, né? Eu prefiro trazer a mais do que ficar a menos. É. Nossa, e assim, eu fiquei tão feliz, eu estou feliz até agora, sabe? A minha vibração assim, aumentou muito, sabe? Quando eu sinto tanta leveza, nossa, eu estou muito bem, assim, sabe? Principalmente, assim, gente, terceira aula do Caminho do Coração, meu Deus. Ai, eu estou até agora, assim, parece que eu estou Um assim, ai, presente, né? muito, muito bom, meu Deus. Eu não E eu esperava. falei, uma das finalizações mais lindas que eu já vi. E olha que eu faço isso desde que eu tenho 18, 19 anos, né? Uhum. Então, Porque, mas foi assim, muito bonito mesmo. sabe, ela entrega muito pra gente. Então, assim, eu não esperava tanto realmente, sabe? Eu fiquei tão, assim, feliz e surpresa por tantos presentes. Nossa, eu não vou falar aqui, senão eu vou dar spoiler, né? Você precisa fazer a aula 3 para saber o que você vai integrar. Você vai integrar, fazer parte de uma coisa maravilhosa. Eu vou falar isso para vocês, né? Mas eu não esperava, A não. Eu gente fiquei muito. pode fazer o seguinte, Ale, eu estou pensando assim, a gente pode até fazer o trabalho completo, assim, como são 10 aulas, é um pouco puxado. Não sei se as pessoas teriam tempo de fazer desse jeito, mas eu fiz isso com um grupo e deu muito certo. De fazer sábado de tarde e domingo de manhã. Por quê? O sábado acaba que você não puxa o dia inteiro. E o domingo de manhã você tem a tarde inteira livre. É, Entende? Então, assim, a gente fez um dos trabalhos assim, com um grupo, nossa, mas rendeu tanto. uhum, Eu acho que e tem essa coisa de que de um dia para o outro vai fazendo uma diferença. Eu não sei se isso é viável também aqui, né? Mas vocês podem conversar com a lei e ver se isso é uma coisa bacana, porque eu acho que, assim, para ficar fazendo de 15 em 15 dias, é, é muito puxado. Vocês vão acabar perdendo, porque não é o caminho do coração, que é uma coisa profunda, interna, precisa de tempo para assimilar, tarará. Aqui com ele é tudo rápido. uhum. Pensa que vai ter Sandalfon também, né? Vai ser o segundo grupo que vai ter Sandalfon. O primeiro eu dei em novembro do ano passado. Nunca mais eu dei esse curso. E eu estava falando, não, eu só vou dar esse curso quando tiver um motivo muito bom, porque a maioria dos meus alunos já fez, tem gente que já fez 5, 6 vezes o mesmo curso, só para você ter ideia. Eles fazem de novo o Caminho do Coração, fazem de novo o Sistema Protecional, tem o trabalho dos elementais, que na verdade a gente quer trabalhar também um pouco dos elementais dessa vez, para poder entender como funciona dentro do caminho do refazimento áurico. Porque, entende, se você está inteira lá dentro com o caminho do coração, claro que fica muito mais fácil você refazer tudo a parte externa. É como você pôr uma roupa nova, né? Você está melhor internamente, então agora vamos trabalhar sua roupa por fora. Eu acho que vai ser muito legal, Ó, o pessoal tá gostando aqui, viu, Dori? Ó, falando tá? aqui que quero o completo. A Tatiana, estou colada com vocês.
A Fernanda, os valores estão muito acessíveis para tanto conteúdo maravilhoso. Eu concordo, viu, Fernanda? Ah, que bom, obrigada. Eu prefiro o completo. A Simone, boa noite, querida. Sábado e domingo está ótimo. A Consuelo, Consuelo, minha querida, eu amo tanto a Consuelo. Queridas irmãs de amor. A Kelly Domingues, boa noite, quero fazer o curso completo. Tatiana, sábado e domingo está ótimo. Ó, a Kátia está falando, eu fiz 3 vezes o caminho do coração. Kátia. Que lindo, né? Tem uma pergunta da Neuza. Deixa eu ver uma coisa. Gostaria de saber se teria como orientar alguém que sente que tem que fazer, mas não sabe por onde começar. Vocês tiveram dúvidas no começo? Como conseguiram dar seguimento? Então, Neuza, o caminho do coração. Eu sempre acho que quando você está cheio de dúvida, vai para o coração. Essa foi uma das, talvez, maiores, sei lá, forças de estar viva do jeito que eu estou hoje. Por isso que talvez eu sempre sobrevivi, né? Porque o caminho é interno. Então, essas dúvidas, não é que elas deixem de existir, mas você tem mais respostas ao longo do caminho. E essas respostas, a gente precisa de respostas. Então, eu acho que se você fizer o caminho, já está gravado, né? Então, assim, quando está gravado um campo desse dentro do teu próprio campo, ali, acho que para ela vai ser bacana isso. Uhum. Eu acho Verdade. que dá para fazer um trabalho bem legal. Uhum. Quem não fez ainda o curso Caminho do Coração, está disponível, né? Porque a gente faz assim, a gente faz em grupo primeiro, né? Ao vivo ali, junto com a Doriana. Aí quem não pode fazer ao vivo, fica gravado, depois a gente disponibiliza. Faz gravado, não tem problema, gente, é igualzinho, viu? Tá tudo bem. E Perfeito. você pode tirar dúvida comigo. Uhum. Sábado e A domingo tá ótimo. A Fernanda perguntou assim, né? Para mim que é melhor dia de semana. Posso fazer sem ser presencial? É online, viu? Não é presencial, não. É Não é você presencial, meu amor, pode tudo online. tudo online. Pode fazer quando você quiser. Inclusive é vitalício, gente. Fica para vocês. Vocês fazem quando quiserem. A Uhum. ideia é justamente vocês começarem a se movimentar e refazer o campo, refazer até. Eu refaço o caminho todo dia, eu faço meu sistema protecional. Hoje já tem um jeitinho mais rápido de fazer, né? Que eu faço assim: lancins, sistema protecional, lancins. Mas, pô, pensa quantos anos eu estou fazendo isso? 20 anos. Né? Então eu já posso fazer isso. Mas teve momentos na minha vida, especialmente quando eu estava mal, que eu dizia, não, acabou rompendo alguma coisa, eu preciso refazer. Preciso refazer meu ovo. O ovo estourou. Porque eu entendo também que existe um momento que, vamos lembrar o pintinho que está dentro do ovo. Tem uma hora que ele quer crescer, ele quer sair dessa casca. Então, tem momentos que a gente quebra para crescer. Aí você precisa de um ovo maior. E a gente vai aumentando os ovos, né? Vai aumentando o seu campo espacial. É exatamente o que eu estava falando. Você passa a ter uma noção espacial diferente. É muito interessante. Lógico, depois que você faz no começo, e realmente a prática é que faz a perfeição, né? Você vai refazendo, 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 e aí o jeito que você anda é diferente, o jeito que Sabe, eu tenho um amigo que tem, o Marcelo Dalla, e tem uma peça de teatro chamada Porte e Postura, que eu acho bárbaro. Mas eu sinto que o sistema acontece exatamente isso. Vem um porte e uma postura que você nunca mais perde. Você pode dar umas desequilibradas, mas se você monta o seu sistema de novo, você entra na sua frequência elevada e vai embora. É outra coisa. E mantém aquilo que a gente fez no caminho, né? Vai mantendo. É muito legal. Eu gosto muito, né? Eu sou suspeita. É. Porque eu sobrevivi disso, né? Eu sou o produto, assim, mais... Como é? Cartão de visita É, dele. verdade. Então, o pessoal está perguntando se precisa participar ao vivo, né? Se não puder fazer ao vivo, a aula fica gravada, né? Então, assim, Gravado. vocês não perdem. Aí fica lá gravada e a gente passa o link depois, que fizer a troca, né, do valor.
Aí fica Exatamente. no momento, tá bom? É como eu estou falando, ele é um pouco mais técnico esse aqui. Então, vocês vão fazer muitos exercícios comigo. E ele não é tão meditativo, o que eu quero dizer. É que assim, você vai ter que ajudar com a sua consciência a montar o que eu estou falando. Você vai ter que ter atenção. Então, se precisar, a gente vai dar até floral para preparar. Então, eu vou montar uma formulazinha, à medida que as pessoas forem passando com você, se quiser, você já dispara o floral e os banhos, porque vai precisar, porque realmente, às vezes, a gente não tem essa clareza do ancoramento. Começa com a história do ancoramento, né? Uhum. Aliás, a gente podia deixar para vocês hoje, por exemplo, um bom passo do ancoramento é alecrim. O alecrim tem o poder de devolver alegria e, ao mesmo tempo, trazer a gente para a terra. Então, um escaldapé de alecrim, vocês podem tomar banho de alecrim, só toma de manhã, né? Até 3 da tarde, porque depois vocês não dormem. O alecrim é muito vitalizante, energizante. Então, eu tomo da cabeça aos pés, tomo meu banho normal, faço um bom chá, passo bastante condicionador ou creme, jogo. Se eu não quero ficar com cheiro de alecrim, eu tiro no banho, porque o que me importa é no campo áurico. Então, quando joga, já fica o campo áurico brilhando com aquela energia. A cor no aparelho Killian do alecrim é laranja, não é verde. Uhum. Entendeu? Quer dizer, ele é energizante, ele é alegre, ele traz alegria. E se você faz um escaldapé logo de manhã, você retoma um campo de energia maravilhoso. Que legal, né? Então, para quem tem problema, por exemplo, de pés, de circulação, só não pode ter pressão alta, porque o que ele faz? Ele também aumenta um pouquinho a pressão. Então, se alguém tiver pressão alta, não faz só de alecrim, põe camomila, que aí a camomila contrabalança. Entendi. Certo? Agora, a Kelly perguntou se existe algum e-mail da Doriana para tirar dúvidas, né? Mas é bom vocês entrarem no grupo. No WhatsApp, meu amor. É só pegar meu WhatsApp nos grupos da Ale, eu estou sempre lá. Isso, aqui na descrição, e depois eu vou deixar também no comentário fixado, né? O link do grupo, aí entra lá que a gente se conecta. Isso. Tá bom? A gente responde todas as dúvidas, né? Exatamente. Eu e a Doriana, nós somos acessíveis, né? Eu estou aqui para servir, né? A gente tem. Eu também. Eu gosto, sabe? Muito bom. Eu também. A gente gosta de tirar dúvida, estou sempre disponível. Achei interessante que uma das meninas, acho que ela está até aqui, a Tati, né? Ela veio questionar a história de comer carne. E eu fui bem sincera para ela. E eu vou contar até um tequinho só para as pessoas entenderem. Eu fui vegetariana há 7 anos. E quando eu engravidei, a obstetra, na hora, falou assim para mim: você é vegetariana, né? Com os exames na mão. Eu falei: sou. Dá para ver no exame? Ela falou: claro, você está completamente sem ferro e você precisa sair daqui e comer um bife imediatamente. Porque o seu filho vai comer sua alma e você vai desmaiar daqui por diante, se você não for comer uma carne e se alimentar bem. E eu não sabia que meus exames estavam tão ruins assim. Ela falou: tá muito ruim, não tá ruim. Então, ácido fólico e ferro, e vitamina, tive que começar a tomar tudo. E realmente, né, eu melhorei um milhão. Então, eu entendi que aquilo que eu passava, às vezes, de ficar cansada exageradamente, trabalhava muito, e era um cansaço um pouco exagerado, nunca tinha passado para mim, que era uma anemia. Estava anêmica e não sabia. E aconteceu várias vezes. Depois eu voltei para ficar vegetariana de novo, não deu certo. Aí eu tentei mudar a alimentação. Olha, você não tem noção o que eu fiz para poder chegar numa alimentação sem carne. Não adianta, Lê. Eu entendi que o meu organismo ele é sangue O. E o O está acostumado com carne. Porque ele é um sangue antigo. Ele sabe lidar
com o triturar da carne. Então, o que eu fiz? Eu disse, olha, gente, minha natureza é assim, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que eu sempre fiz, eu vou honrar o meu animal, eu considero ele meu a partir do momento que eu como ele, me alimento dele, então ele passa a ser parte de mim, ele está dentro da escala evolutiva, tu vai crescer comigo, como eu estou crescendo com as plantas crescem comigo, no fim, é um grande sistema que está evoluindo junto. Então, se eu amo os elementais, se eu amo os animais, eu estou evoluindo junto. Eu sinto muito mesmo, eu peço muito perdão, mas neste momento eu preciso muito de vocês. Ale, nunca senti culpa, nunca me senti mal, nunca senti remorso, pelo contrário, termino de comer a carne, eu fico bem pra caramba. Então, esse é o meu melhor termômetro. Eu honro o que eu como. Tanto faz o que é, se é feito pela mão do homem, se é feito pelo animal, tanto faz. E eu sinto muito que eles passam pelo que eles passam, isso não quer dizer que eu seja fria ou indiferente de forma alguma, mas a partir do momento que ele entra no meu organismo, eu honro e acaba todo o resto, entendeu? Para mim, naquele momento, acabou tudo. Então, eu honro o que eu faço. É importante que as pessoas saibam, né? Porque eu sei que tem muita gente que tem problema com comer carne. Sangue, eu tenho a Vanessa, que é sangue ó, ela não come carne há milênios, não come. E tá tudo certo, ela talvez tenha outra forma de trabalhar isso. Eu não posso. Então, eu honro quem eu sou do jeito que eu sou. É, verdade. A gente tem que Né? ouvir o corpo fala, né? Então a gente ouvindo o corpo tá ótimo. Porque, entende? Cada um é cada um, né? Cada um é uma essência pura, única, divina. Exatamente, exatamente. Então, eu não tenho mais. Eu nunca tive problema com isso, porque quando eu decidi não comer, eu decidi não comer e acabou. E aí, quando a médica falou o que falou, eu disse: não tenho saída. Eu preciso fazer meu filho ficar bem e eu tenho que ficar bem por ele. Então, assim, eu procuro ser prática nas questões, sabe? Para não me perder e não ficar em viagens astrais, porque é muito fácil a gente começar a viajar. Eu tento realmente trazer tudo para o aqui e agora e vamos resolvendo, vamos fazendo o que pode ser feito. É. Então é isso, né? Tem mais algo a acrescentar, Dori, sobre. Esperamos. Eu, a questão de ser sábado e domingo é muito rica. A gente faria 5 semanas seguidas, até se for o caso. Ou, Ale, se você achar que assim, tem que bater cada 15 dias também, que vai demorar muito, né? Vai demorar mais. Mas eu acho que 5 semanas seguidas seria espetacular. Ah, não, para 2 mim é horas ótimo por semana. também. Né? 5 semanas seguidas acaba e fica mais fresco na memória da gente do que ficar esperando 15 dias, né? Porque ele não é tão a coisa do profundo interno como é o coração, entendeu? Não é. E outra, o reiki também. O reiki precisa de tempo para assimilar, para fazer as curas. Esse não, esse assim, pá, 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 você vai ver. É uma fera ele. Bom, então é isso, né? Nós agradecemos a presença de todos vocês, aguardamos quem sentir esse chamado, né? Para entrar no grupo do WhatsApp. Sejam todos muito bem-vindos. E gratidão, Dori. Né? Estamos juntas. Estou muito feliz, graças a Deus, né, Marcos? Gratidão a todos vocês também, viu, que estão aqui com a gente. Muito obrigada mesmo. Vocês têm feito a diferença. Exatamente. Beijos e até a próxima. Boa noite. Boa Tchau. noite.